الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'Imam al-Bukhari ele citou no Sahih, no livro do horário das orações, Hadith Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, ele disse: vocês estão praticando uma oração onde nós acompanhamos o mensageiro de Allah e não o vimos praticá-la, e ele nos impediu de praticá-la. Quis dizer 2 rak'ah após o Asr. Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, ele via algumas pessoas praticar uma oração diariamente depois do Asr, e ele disse para eles que ele não viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele e seus companheiros praticarem essa oração, E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além dele não ser visto praticando essa oração dentro da mesquita, ele também impediu que eles praticassem essa oração depois do Asr. Nós falamos aqui que, em relação aos hadith anteriores a esse hadith, nós poderemos ver que há 5 horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu de praticarmos orações. 2 horários que são o primeiro horário antes do nascer do sol por 10 minutos mais ou menos, e antes do pôr do sol por 10 minutos mais ou menos. Esses 2 horários, todos os ulama, eles disseram que não é permitido que a pessoa pratique uma oração nesses horários. Os 2 outros horários, praticar a oração depois da oração do Fajr. Tem também um hadith que nos impede de praticarmos qualquer oração depois do Fajr. E outro hadith que fala depois da oração do Asr. Então aqui já são 4. Aquele que é antes do nascer do sol, antes do pôr do sol, e outro hadith depois do Salat al-Fajr e depois do Salat al-Asr. Aqui são 4 horários. Então, depois do Salat al-Fajr, depois do Salat al-Asr, há divergência entre os sábios. Agora, todos eles disseram que é impedido, que não pode rezar antes do pôr do sol e antes do nascer do sol. O 5º horário que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou um hadith proibindo que as pessoas pratiquem a oração quando o sol está no meio do céu. Quando você para e você não vê a sua sombra, não vê sombra nenhuma. Naquele exato horário não pode rezar. Então são 10 minutos antes do sol se inclinar. Quando ele se inclina já entra o horário do Dhuhr. Agora, quando ele está no meio do céu, é um horário que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam impediu que nós praticássemos qualquer tipo de oração, porque esses horários do pôr do sol, do nascer do sol se inclinar, os incrédulos, os adoradores ao sol, eles rezam nesse local para o sol, nesse horário. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu que a gente acompanhasse as mesmas orações deles. Então aqui são 5 horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu. 3 deles são todos os ulama, eles disseram que é proibido rezar nesses 3 horários, e 2 horários os ulama tiveram uma divergência, que são depois do Fajr e depois do Asr. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.